Você está na sua casa, é onde você estiver, então faça desse momento, no lugar que você está, crie uma atmosfera tal, tá? Que você possa sentir, ver a presença do Senhor aí. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Senhor Deus, são testemunhos infalíveis de muitos irmãos, e depois um contingente de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Senhor, Paulo disse, alguns já partiram, mas muitos estão vivos e viram o Senhor ressuscitado. E o Senhor não nos deixaria sem o mesmo testemunho hoje, na hora final, na era final, na dispensação final. O Senhor não nos deixaria sem ver a ressurreição do Senhor. E a abertura dos 7 selos nos mostrou Jesus Cristo, Senhor nosso, ressuscitado. Enquanto eu falo nesta manhã, e muitos corações estão ouvindo e apontando e ponteando com amém o que está sendo dito, lido, porque cremos nas Escrituras, cremos no que Paulo disse aqui, e muitos outros ministros estão pregando também, Senhor, cada um com a sua direção, com a inspiração que Deus lhe deu. Enfim, o povo nesta nação de língua portuguesa está sendo ajudado agora mesmo, quando o Senhor, a sua palavra, está chegando em muitos lares e muitos corações, velado do mundo. Tem tantas manifestações nesse dia, tem tantos ritos religiosos nesse dia, mas, Senhor, nós estamos velados, nós estamos escondidos, pois o mundo não tem nenhum interesse em saber o que estamos pregando, o que estamos falando, o que estamos ensinando. Nenhuma religião tem interesse nisto, porque nós sabemos, numa cidade tão grande como Jerusalém naqueles dias, e cidades circunvizinhas, que tinham um contingente de muitos e muitos habitantes, apenas 500 pessoas naqueles dias viram Jesus Cristo ressuscitado. E agora, Senhor, nós não podemos dizer que os 500 creram de todo o coração, Pai, mas aquilo foi feito para um propósito. Senhor, não sabemos se aqueles 500 foram cheios do Espírito Santo. Esperamos que sim, Senhor. Esperamos vê-lo do outro lado, pois eles tiveram uma experiência tamanha, Senhor, de ver o Senhor Jesus Cristo, não naquele corpo já expressando doença, marcado pelo tempo, marcado pelo cansaço. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos,
ninguém fez caso algum dele, diz as Escrituras. Ele não tinha beleza, ninguém o desejava, ninguém o queria. Agora, depois, vê-lo em um corpo glorioso, a diferença era enorme. Senhor, ó Deus, e isso é o que tem acontecido conosco. Nós temos tido a experiência de ver Jesus Cristo revelado em sua palavra, manifestado a nós neste tempo, por sinais e maravilhas. E a graça soberana tem nos alcançado, tem nos trazido para dentro, e nós estamos em sua presença, e o Deus vivo está velado, sim, está velado mais uma vez em seres mortais, como foi no passado, está se repetindo agora. Pai, eles foram para o sepulcro, estão esperando por nós, mas nós, Senhor, temos crido e vivido, estamos em grande expectativa. Nós não iremos para o sepulcro, nós subiremos para o lar. Aquela asa que é chamada Eliseu, e a outra asa que está aqui, chamado Elias, duas asas. Ó Deus, e uma ave tem que ter duas asas para se equilibrar. Cristo e a noiva, representado em Elias e Eliseu. E nós, Senhor, tomaremos os dois lados. Se eles não vierem aqui, se eles não estiverem aqui ressuscitados, nós não seremos transformados. É a vinda deles aqui, é a presença deles aqui que vai levar a noiva à transformação. E juntos subiremos para casa, para o lar. Senhor, num piscar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor, estaremos sempre, meu Deus, naquele corpo, sem que haja nenhuma mudança, nenhum envelhecimento, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma preocupação. Oh Deus, Senhor, nos ajude a atingir o porvir. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos nesta manhã falar na mensagem ao nascer do sol, mas eu quero trazer um pequeno ensinamento dessa grande matéria que é a ressurreição. A ressurreição, ela abrange cada página da Escritura, da Bíblia. Vamos falar primeiramente, vamos pensar sobre isso, porque estamos numa manhã, eu tenho aqui muitas anotações dos três evangelistas que falaram da ressurreição, e o evangelista Mateus disse que houve um terremoto na ressurreição. São Lucas, ele diz assim: o anjo disse para as mulheres: vocês procuram o morto dentre os vivos? Não está aqui, tem ressuscitado. São Marcos, ele diz também: não está aqui, mas eram dois anjos que falaram com aquelas mulheres. E elas, em todas essas passagens, elas estavam levando especiarias para ungir o corpo do Senhor. Mas a pergunta delas era o seguinte: como nós poderemos entrar na sepultura dele, que estava cavado numa rocha, né? Foi lavrado numa rocha. Elas tinham que entrar lá dentro do sepulcro para fazer o trabalho, né, de ungir o corpo do Senhor, embalsamá-lo, né? Tinha especiarias para aquilo. Elas estavam conversando: mas como que nós poderemos remover aquela pedra tão pesada? Quem fará isso por nós? Elas estavam preocupadas como chegar onde estava o Senhor, que para elas o Senhor estava morto. Mas
elas não estavam recordando, elas não estavam lembrando que o Senhor Jesus disse para Maria, quando ungiu os pés dele, disse: ela me tem feito um serviço, deixa essa mulher em paz, ela tem me ungido para o meu sepultamento. Ele já estava ungido. Em vida, lá na casa de Simão, Maria já tinha ungido ele para aquele caso. Então elas iam ungir, mas aquilo já tinha acontecido. Aquilo já estava no passado. E quando elas chegaram, tiveram a surpresa naquela manhã de encontrar o seu Senhor, não num corpo mortal, frio e rígido na sepultura, mas encontrá-lo ressuscitado em outro corpo, num corpo glorioso. E isto quer dizer que agora elas podiam então dizer: sabemos agora que ele ressuscitou. Sabemos agora que tem realmente uma vida depois da morte. Está aí a experiência, a grande experiência de saber que tem uma vida tão perfeita, milhões de vezes mais perfeita do que esta depois que nós morrermos. Eles tiveram essa experiência e o Senhor quis nos dar a mesma experiência quando abriu a palavra, porque o poder que abriu os mistérios, esse é chamado poder vivificador. É o mesmo poder que levantou, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Sem aquele poder, nós não teríamos esta mensagem nesta manhã. Nós não estaríamos adorando o Senhor nesta manhã. Nós não estaríamos em ordem nesta manhã. Nós estaríamos fazendo alguma coisa por aí, pensando que estávamos fazendo um serviço para Deus, mas estávamos enganados. Mas sabemos hoje com toda certeza, ou seja, em todas as linhas, estamos seguros que estamos fazendo um serviço para Deus de acordo com a sua vontade perfeita. E é por isso mesmo que os selos deu-nos este entendimento, abriu, revelou, vivificou as nossas almas, que estava morta. Então veio uma ressurreição nas almas eleitas. Os eleitos do Senhor foram levantados ao abrir dos 7 selos. E por isso que o profeta fala que o poder vivificador que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo que abriu os 7 selos. Se os 7 selos estão revelados para você, então saiba que esse poder de ressurreição está dentro de ti, está no seu coração. Agora, uma coisa que é para a gente meditar nesta manhã, é lembrando de Abraão, o único homem na terra que podia contar a história do velho Abraão, do velho homem, impossibilitado, e depois contar outra história do homem novo, do Abraão novo. Isso era uma sombra. O velho Abraão aqui, e o velho Abraão tinha tido a experiência de encontrar o Senhor, de ver Deus em uma teofania. Mas a pergunta era esta: como que eu posso ter companheirismo com Ele? A diferença é essa: eu sou um homem mortal, eu sou um homem físico, e Ele tem um outro corpo. Eu vi, Ele falou comigo, eu recebi pão e vinho da mão dEle, mas eu não pude apertar a sua mão, eu não pude ter um companheirismo, porque éramos diferentes. Eles estavam num corpo e eu no outro corpo. Assim Abraão tinha tido uma experiência e sabia que tinha um Deus.
Ninguém podia contar uma história contrária para Abraão. Ele sabia que tinha um Deus, pois ele tinha encontrado com este Deus. Ele tinha ouvido este Deus, ele tinha entregado seus dízimos a este Deus, ele tinha comido o pão e o vinho, o pão, a palavra, o vinho, a revelação da palavra. Então ele tinha recebido duas coisas, a revelação e a palavra, o pão e o vinho. Ele tinha essas coisas, mas permanecia Abraão velho, permanecia o homem velho de 100 anos. Até que um dia, Deus, numa figura de Cristo em carne, aparece para Abraão, vai falar e vai comer, e agora vai ter um companheirismo com Abraão. Estava dizendo que um dia, aquele Deus de Abraão viria em nosso meio e teria companheirismo conosco. Estava dizendo que ele um dia se encarnaria. Na sua primeira vinda, o Verbo encarnou. O Verbo estava encarnado. O Deus de Abraão agora é um homem. Ele podia comer, ele podia falar, podia ser tocado. Deus colocou um véu e disse: aqui eu estou. Atrás daquele homem tinha o grande sobrenatural, tinha o grande eu sou, o Deus que um dia velou Moisés, para Moisés representar um Deus como ele, o Deus que um dia mostrou suas costas para Moisés, o Deus que um dia, na forma de um anjo, entrou num vale para encontrar com Jacó, porque Jacó precisava de uma mudança, porque Jacó era um eleito. Jacó não podia permanecer na condição de Jacó, tinha que haver uma mudança. Então ele teve que descer no vale, buscar socorro em Deus, e o próprio Deus, na forma de um homem, de um anjo, foi lá e deu um teste, deu uma prova para Jacó mostrar quem ele era. E Jacó provou para nós que realmente tinha algo dentro dele. Nós temos que provar agora, nesse momento, que tem algo dentro de nós, que algo está aqui, que nós temos abraçado a isso, nós agarramos a isto agora, e nós não soltamos isto. Por quê? Porque a eleição, ela sabe como lutar com Deus. Foi a eleição de Jacó que lutou com Deus no vale de Jaboque. Tinha algo atrás daquilo. Agora você percebe que Abraão teve essa experiência? E que o neto de Abraão teve a mesma experiência, que Jacó era neto de Abraão. Aquilo lá no passado, Deus só estava manifestando em sombra. E hoje, ele não aparece mais diante de nós num vale para lutar como foi com Jacó. E ele não vai colocar também anjos descendo e subindo numa escada, quando Jacó sonhou e dormiu na porta do céu. Hoje ele traz a estatura de um varão perfeito. Hoje está trazendo as 7 naturezas do Cordeiro. A diferença é essa: Jacó viu uma escada num sonho, e agora nós temos aqui as 7 naturezas de Cristo em nós. Já está manifestada em nós a vida que o Senhor tem nos dado, nos concedido nesta hora. Uma vida, como se diz, reclusa, longe do mundo. Não é nada mais, nada menos do que a presença dele, porque nenhum ser humano sem o Espírito Santo consegue viver longe do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, das ideias mundanas. Nenhum homem, nenhuma mulher sem o Espírito Santo não dá conta disso, não. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, você é capaz de lutar com esse velho mundo e ser um homem, uma mulher vitorioso. Ninguém dá conta, não. Se você pensar que pode vencer sem o Espírito Santo, meu amigo,
Esquece. Se você pensar que vai estar naquela manhã de ressurreição, sem o Espírito Santo, saiba que nós não estaremos lá. Se nós pensarmos em transformação do nosso velho corpo, num corpo semelhante ao dele, sem o Espírito dele, esqueça isto. Ele abriu um caminho, ele fez um caminho, aquilo foi sombra, gente, aquela escadinha lá foi sombra. O anjo subia e descia. Qual o problema? O que Deus queria mostrar? Um dia Deus chegou para um descendente de Jacó, chamado Natanael, disse: eu creio. O Senhor me disse que eu estava orando ontem, debaixo daquela árvore ali. E o Senhor disse também que eu sou um israelita que não adolo, eu sou um judeu que não tem mistura no sangue. O Senhor me disse isso. E eu creio que tu és o rei de Israel. Eu creio. Porque você creu, então daqui por diante, você verá o que Jacó viu. Você vai ver os anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Aquela era a visão de Jacó, se cumprindo agora em Natanael. Amém? Você percebe como Deus, Ele ajunta as coisas para nós, ajunta as partes e monta e traz diante de nós o quadro perfeito. Você não pode trabalhar e limitar Deus dentro do tempo, mas Jacó estava lá, Natanael estava do outro lado, há uma diferença muito grande de tempo, não importa o tempo. Aquela escadinha de Jacó foi visto por Natanael, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e Jacó dormiu encostado, recostado numa pedra. Aquela pedra era Cristo. Jacó descansou uma noite em Cristo, e quando ele dormia, os anjos o visitaram. Deus tem nos visitado de uma maneira muito especial. Nunca houve na história do homem a manifestação de Deus entre nós como no nosso tempo. Nunca houve isto. Nunca houve um profeta do nível que veio a nós. Nunca Deus trabalhou de tal maneira. Nunca Deus criou um animal selvagem pela palavra de um homem. Só aconteceu em nossos dias. O Senhor Jesus parou uma tempestade, Ele morreu, ressuscitou, mas um homem como eu e você parou a tempestade, chamava os mortos, falava, vivia lá e cá, vivia nos dois mundos. Quem foi esse? William Branham. Agora nós pensamos, ele fez isso com William Branham? Não. Ele mostrou na pessoa do profeta o que essa igreja está sujeita a receber, o que essa igreja está suposto a receber, o que essa igreja será. Ele manifestou do lado de cá, e agora ele manifesta do lado de lá, porque quando ele abriu os mistérios, ele deixou tudo aquilo para nós de uma maneira revelada, sem que você não perca uma entrada, uma saída dentro das Escrituras. Se nós não tivéssemos a palavra aberta, a revelação dos 7 selos, nós estaríamos tateando por aí, o que eu vou fazer, por onde eu vou, o que eu faço, será que é por aqui, será que é por ali, será que é isso, e tomar as Escrituras e interpretar da nossa maneira. Mas nós não interpretamos as Escrituras da nossa maneira, nós não temos a Bíblia de um conceito intelectual, nós temos a palavra aberta, a palavra revelada, porque Jesus ressuscitou, sim, em nossa alma, quando os selos abriram. Abraão tinha experiência com 2 corpos, o velho e o novo. Ele podia contar a história. Você chegava para Abraão,
Me conta a história, como é que foi mesmo? Eu saí de Ur, caminhei 25 anos. Eu tenho experiência de um corpo cansado. Eu tenho experiência de um corpo velho. Eu tenho experiência de um corpo de um homem que não tinha mais virilidade. Eu tenho experiência do cansaço, do peso dos anos. Eu tinha aproximadamente 100 anos. E agora eu sou um jovem viril. Ele teve, parece que 7 filhos com Quetura, depois da morte de Sara. Sou um homem, sou um jovem, um homem na flor da idade, com toda a robustez. Que experiência, gente! Que coisa! Isso é uma sombra do velho corpo aqui e daquele corpo que nos espera ali. Que experiência de um homem contar a história do velho e agora também falar a história do novo, do homem que casou, teve um filho pela promessa e depois ele casou e teve outros filhos com Quetura. A experiência de Abraão. Essa é a experiência de Abraão, está falando de ressurreição, de mudança de corpo. Agora, você percebe que Abraão, se perguntasse para ele assim, escuta Abraão, me conta uma história aqui, me explica isso, como que é Deus do outro lado? Eu conheço ele do outro lado, eu vi o corpo dele glorioso, eu vi o corpo teofânico. Abraão, e qual a outra experiência sua? A minha outra experiência é essa, eu vi ele no homem também, eu vi os dois lados, eu estive dos dois lados. Agora eu tive um corpo velho e agora eu tenho um corpo novo. E eu vi Deus numa teofania e vi Deus num corpo como o meu. Eu tive um corpo velho e agora eu tenho um corpo novo. A experiência. Agora, quem foi Abraão? O que Abraão representou? Se aquele homem não representa nós, não foi o nosso representante ali? Que a fé nossa é a mesma fé dele? Que a experiência nossa é a mesma experiência dele? Em uma sombra, ele fez aquilo. E Abraão foi para um corpo que mais tarde aquele corpo teve que acabar. Porque era um corpo humano. Era novo, mas era humano. Mas Deus estava trazendo uma mensagem que nós temos esse corpo aqui, aquele que está lá nos esperando não é um corpo mortal, é um corpo eterno. Então, aquilo era uma sombra, nós não estamos vivendo mais em uma sombra, nós estamos vivendo agora naquele que é perfeito. Sai desse corpo velho para entrar num corpo perfeito. Sai do tempo e entra para a eternidade. Abraão, com toda a experiência, ele estava no tempo e continuou no tempo, com um corpo novo. Você sai do tempo num corpo velho e entra na eternidade num corpo novo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus esteve aqui na terra, andou, viveu, comeu como nós, teve as mesmas paixões nossas, mas do outro lado, agora ele está num corpo perfeito. Por isso que nós podemos olhar nas Escrituras e ter a experiência, ter uma vida do outro lado. Não é essa coisa aqui não, tem uma vida do outro lado, ela é perfeita. Jesus ressuscitou e abriu a nossa alma, as esperanças que nós não somos isso aqui é uma sombra do perfeito, amém, e estamos indo para o outro lado. Deixa eu ler alguma coisa aqui para a gente ir adiantando. Ao nascer do sol. Bom, é melhor pegar por aqui primeiro. Então vamos lá. Eu aprecio muito esta mensagem, eu gosto muito desta mensagem. A primeira luz que houve neste mundo foi a palavra falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz.
E quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem: que haveria vida sobre a terra. Quando Jesus ressuscitou, ele trouxe uma mensagem: que teria vida semelhante a dele. Que haveria vida sobre a terra, vida mortal. Porém, nesta ocasião, quando Cristo ressuscitou, quando o sol saiu, houve uma dupla saída. Uma dupla saída de sol. Uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna. E toda a semente prometida por Deus, a qual, por conhecimento prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra. Note bem isso. Assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida de igual maneira. Hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. Esses são os escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Logo, aquela manhã de ressurreição, em alguma parte desta terra, se encontravam nossos corpos nesta mesma hora. Os nossos corpos se encontravam lá na terra nesta mesma hora, pois nós somos pó da terra. E no céu havia um livro de memória. Amém? No céu havia um livro de memória, ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que, porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. Ele sabia que assim seria, que saída de sol, que saída mais gloriosa foi esta do que aquela, quando o sol saiu pela a primeira vez. Toda a semente, a vida botânica estava na terra. Isso faz algum tempo, né? A vida botânica estava na terra. Nunca uma semente brotaria. Nunca uma árvore se manifestaria se o sol não aparecesse. Deus tinha sementes na terra. Tinha carvalho, tinha todo tipo de semente na terra. Mas ela estava ali. E o sol teve que vir, a grande sabedoria do Supremo Arquiteto, fazer o sol aparecer e projetar sobre a terra, a luz projetar na terra, o calor do sol. Isso foi trazendo aquela semente à vida. Onde estava esta semente? Esse pé de carvalho. Esse pé de carvalho era a palavra falada. Tudo foi criado pela palavra. Estava lá. Mas quando o sol projetou, quando a luz brilhou, quando o sol atingiu a terra, o calor atingiu a terra, a palavra falada, que era uma semente de carvalho, veio
a existência. Não vá pensar, deixa eu fazer uma ilustraçãozinha aqui, ó. Não vá pensar, né? Não vá pensar não, aqui, ó. Eu fiz aqui, está longe da câmera, mas eu fiz aqui, ó, um 0. Aqui está uma semente de carvalho. Deixa eu melhorar ela, né? Não sou desenhista, não. Apesar que eu fiz curso de desenho uns 50 anos atrás. Aqui está uma semente. Você pensa que ela estava assim na terra? Você pensa assim, meu irmão? Você que está aí me ouvindo nesta manhã, você pensa que estava ali, o grão de milho estava lá? O grão de trigo estava lá? Não. Estava em forma de palavra. Pegou, irmão? Só para dar ideia. Estava em forma de palavra. Não existia o corpo da semente. Não existia, como se diz, a casca da semente. Não existia a polpa da semente. Tinha a palavra que um pé de carvalho passasse a existir. Tinha a palavra, tá? Que um grão de milho viesse à existência. Que o homem não criou milho no laboratório. Hoje se cria em laboratório, mas o primeiro grão de milho não foi criado em laboratório. O primeiro grão de milho foi com palavra falada. O primeiro grão de... Hoje se faz trigo no laboratório, mas o primeiro grão de trigo não foi feito em laboratório, estava na terra em forma de palavra. Amém? Em forma de palavra. E quando o sol apareceu, aquele grão de trigo saiu para fora. Porque estava lá, Deus falou. Não nasceu nem um pé de planta que Deus não falou. Todos Deus falou. E o diabo já estava preparando para dar o bote dele, e já pegou algumas plantas e misturaram, né? Já fez um ser urtiga, outro ser um pé de abrolho, outro ser um espinho, outro ser uma planta venenosa, mas nenhuma planta era venenosa. Mas o diabo, o pecado, paralisou o mundo. O pecado paralisou a terra. Alterou a natureza botânica. Alterou a natureza dos animais. E aparece um homem como eu, assim na terra, cheio de coisa na cabeça. Cheio de besteira na cabeça. Essa é a natureza diabólica que ele pôs no ventre de Eva. Mas o Senhor toma um cordeiro do lado da montanha e leva o cordeiro ali, sacrifica o cordeiro, abre a sua pele e chama o casal e diz: olha, eu vou pôr vocês para fora, vocês não podem ficar aqui. E pôs aquela pele em volta do casal, diz: sai da minha presença. Quando ele sai da minha presença, já tinha um caminho de retorno. Já tinha sangue para retornar. Deus abriu um caminho lá no Éden. Você sabe que quando Jesus Cristo ressuscitou, o profeta fala que foi uma dupla saída de sol. Quantos tinham morrido e estavam no pó da terra? Quantos santos morreram desde os dias de Abel? Estavam lá. O sol tinha que sair, porque eles eram a palavra, eles eram o atributo de Deus. O sol tinha que sair para puxar eles para fora. E quando o sol saiu, isso é ressurreição, gente. Isso que significa ressurreição. Quando ele ressuscitou, vai lá ver se você encontra o paraíso. Vai buscar Lázaro no paraíso. Vai buscar Abraão no paraíso. Vai buscar Jó no paraíso. Você não encontrar nem mais o paraíso. Aqueles atributos que se tornou aqueles profetas, que se tornaram aqueles patriarcas, aqueles atributos que estavam lá, que não era mais atributo, mas que era agora almas, eles tinham corpos. Quando Jesus saiu da sepultura, ressuscitou, quando ele desceu no inferno e pregou aos perdidos, ele passa no paraíso e diz: minha gente,
o dia amanheceu. O dia amanheceu. Vocês não precisam ficar aqui mais. E os tirou de lá. A semente estava lá esperando esse sol sair, a ressurreição. E quando ele saiu naquela manhã de ressurreição, ele já tinha, você já era a palavra que estava na terra. Há 69 anos atrás, há 70 anos atrás, eu não tinha forma nenhuma. Você não tinha forma nenhuma. Você estava no pó. Mas em uma sombra, pelo concurso humano, você tornou essa pessoa que você é. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é pó. Isto aqui não tem semente. Isso aqui não tem semente, é pó. E vai voltar para o pó. Mas como a semente estava na terra, e o sol puxou o carvalho para fora, e o sol puxou o trigo para fora, agora esta semente, vida eterna, está dentro desta terra, e ele ressuscitou para puxar esta semente para fora. Por isso que você crê, por isso que você ama o Senhor, é por isso que você o adora. Isso está dentro de cada ser humano, cada eleito. Ele não consegue viver sem adorar. Ele é um adorador, nasceu para isto, porque no céu só tem adoração. No céu só tem louvor. E você nasceu para esta causa, nasceu para este propósito, ser um adorador. Você está adorando aqui num corpo mortal. Muito breve estaremos adorando em um corpo imortal. Nós oramos e cansamos, nós cantamos e cansamos, chegamos num culto, pregamos, vamos para casa e cansamos. Lá não haverá canseira, lá não haverá tempo, não haverá limite para adorar o Senhor, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. Pela graça do Senhor, Ele falou o seu nome. Você estava em forma de atributo. Agora pensamos, quando ele ressuscitou, ele trouxe aquela igreja com ele, trouxe aqueles santos com ele, mas você foi trazido também. Por quê? Porque você não vai mais para isso. Você não irá mais para um tempo de espera. Acabou o tempo de espera. Eles esperaram desde Abel. Esperaram por 4.000 anos aquela ressurreição. Eles estavam aguardando lá. Eles estavam muito bem. Quem é salvo, de vida eterna, estava neles. Mas ali, eles tinham que sair dali. Ali foi um lugar provisório que Deus fez para colocá-los lá, bem vizinho do inferno, dos atormentados. Mas quando o Senhor passou e puxou aquela igreja com ele, essa igreja do lado de cá, de 2.000 anos de Novo Testamento, também tinha levantado com ele. Você levantou com ele na manhã de ressurreição. Amém? Quem não levantou com ele naquela manhã de ressurreição não estará no rapto. Quem não levantou com ele naquela manhã de ressurreição não terá a ressurreição dele. Mas quem levantou ali terá a mesma ressurreição dele. Então, por isso que o profeta chega e diz assim: nós estamos ressuscitados, aguardando só o tempo da nossa mudança, mas a ressurreição já tem se dado.
A ressurreição já tem se processado. Estamos esperando a manifestação, a nossa transformação. Quando nós recebemos a mensagem, olha, quando nós recebemos a mensagem, rompemos este selo. Rompemos este selo. Porquanto este selo tem a mensagem assegurada dentro. Porém agora, o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nesta saída do sol. E o segredo da vida depois da morte tem sido revelado. O segredo da vida depois da morte tem sido revelado. Pergunte para qualquer religioso. Qualquer religioso, muçulmano, católico, o que tem depois da morte? Você vai ouvir tantas asneiras. Pergunte para um homem revelado. O que tem depois da morte? Esse segredo foi revelado na abertura da palavra dos selos. Antes desse tempo, nós não o sabíamos. O mundo andava às palpadelas, em trevas, com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. O homem adorava os ídolos, adorava o sol, toda a classe de deuses. E toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações entraram ao sepulcro e ali permaneceram. Porém, o verdadeiro selo havia sido rompido. E o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos, se levantou dentre os mortos. Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outra igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Digo isto. Agora vejam, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse, como ele saiu nesta manhã. As trevas cobriam a terra, porém agora o Filho havia ressuscitado, e toda treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando todas as nações com anúncio, com a proclamação. Ele não está aqui, porque tem ressuscitado. Que tremenda declaração. Deixa eu dizer sobre as eras da igreja. As eras da igreja, que foi uma cavalgada de 2000 anos. A ressurreição começou em Jerusalém. Jesus Cristo ressuscitou. Paulo, onde nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, deu testemunho de quem viu e ele também. Eu vi o Senhor. Paulo disse, eu vi o Senhor ressuscitado. Ele veio a mim como um abortivo fora de tempo. Por que abortivo? Porque Paulo foi inserido entre os apóstolos.
Estava faltando um apóstolo. Judas, o diabo, que se enforcou, ficou 11. Aí colocaram um homem chamado Matias, que só ouvimos da eleição dele, e quando ele foi introduzido entre os 12, nunca mais você ouviu falar de Matias. Ele não tinha chamada para apóstolo. Ele não tinha chamada para aquele ofício. Quem assumiu o lugar de Matias foi Paulo. Quem assumiu o lugar de Judas foi Paulo. Paulo assumiu o lugar de Judas. Muito mais tarde, quando ele começou a pregar, foi o homem que Deus tinha levantado para fazer um trabalho que ninguém estava fazendo. Ainda eles tinham muito problema com a lei. Eles não conseguiam separar a lei da graça. Era meio confuso a coisa. Mas quando Paulo veio, separa a lei da graça. Ele mostra que a graça e que a lei é a graça, né, magnificada. Exatamente isso. Quando a lei foi magnificada, tornou-se em graça. O homem que teve habilidade para mostrar o que é graça e mostrar o que é a lei. Então ele foi chamado, ele teve essa experiência e traz a nós essa experiência. Mas nunca houve um tempo como o nosso tempo de um homem caminhar com Cristo durante 33 anos e ter a experiência que o profeta teve. Pois o sol nasceu em Jerusalém e o sol foi banhando a terra, porque o sol ele não brilha, ele não dá o calor e luz em volta da terra inteira. Ele está num lado agora aqui do nosso lado, mas daqui a algumas horas ele está do outro lado. Ele está beneficiando o outro lado da terra. Por isso que as eras da igreja foi necessária. O sol veio, Cristo veio, brilhando através dos mensageiros e trazendo a semente de cada era, ressuscitando cada semente. Até que chegaria um ponto, na hora final, para chamar a semente final. O tempo mais complicado, mais complexo de todo o tempo. Dias terríveis como o de Noé, dias terríveis como os dias de Ló. Tem um detalhe muito importante aí. Agora, ele foi filho de Deus durante as eras todas. Mas dado a condição desta era, ele veio entre nós e manifestou como filho do homem. Dado o estado de Sodoma, o estado que estava Sodoma, a condição de Sodoma, ele não foi lá visitar Abraão como filho de Deus. Ele foi na casa de Abraão como filho do homem. E como filho do homem, ele transforma o corpo. Como filho do homem, ele traz uma ressurreição. Como filho do homem, ele abre, revela a palavra. Como filho do homem, ele queima Sodoma, traz juízo na terra, mas também transforma o corpo do seu filho eleito, como foi com Abraão. Amém? Está entendido isso? Pois bem, deixa eu dar uma virada aqui. Ele havia sido o Senhor tipificado. Muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém isto foi realmente a primícia dos que haviam dormido. Veja esse ponto aqui. Observe isto. Esta mensagem não estaria soando em nossos ouvidos. Esta mensagem não estaria aqui se não houvesse uma abertura da palavra no ano de 63. Olha,
preste muita atenção nisto. Você pode ler essa mensagem o quanto você quiser. Sem aqueles selos, você não entenderá ela. Mas escute agora, preste muita atenção. É dessa afirmação que eu estou fazendo. O porquê disto. Preste atenção. Estes selos de 63, quando os anjos vieram e houve um terremoto na abertura dos selos, e vocês sabem disso, a visita do Senhor decepando o topo da montanha, o afundamento do Alasca. Veja bem, isso não aconteceria se não houvesse isto aqui. Foi uma sequência de 63 ou antes de 64. Aqui terremoto, eu creio que foi em 64, é isso, irmão Fábio? O Alasca, 64. Estava dentro daquele período que a montanha foi cortada. Quando Jesus ressuscitou, teve um terremoto. São Mateus 28, leia lá. Então, isso acompanha, isso é uma sequência, é um acontecimento. Se você pegar a ponta do fio e for puxando, pegar o fio certo, você desenrola. Pode estar tudo emaranhado, certo? Mas pegar a ponta certa, você vai puxando e você tira toda a confusão daquele velo de lã. Pegar na ponta certa. Ver a maneira que Deus trabalha, as coisas se encaixando, as peças se encaixando. Pregar um sermão, bem, como se diz, né? Bem teológico, bem natural, é uma coisa muito simples. Para quem tem o dom de falar, para quem tem a chamada para isso. Agora, quando estamos tratando de abrir mistérios, de revelar mistérios que já estão revelados, mas abrir para o povo, ô meu irmão, aí muda a coisa. Aí tem que ter uma habilidade que não vem do homem. Tem que ter uma habilidade que você não aprende lendo. Tem que ter uma habilidade que tem que ser chamado para abrir esses mistérios. Isso faz a diferença. Por isso que há poucos pregadores que estão abrindo a palavra, porque poucos foram chamados para abrir essa palavra. Tinha 12 lá no princípio, depois Deus chamou Paulo, não foi? Um era um diabo, ficou 11, depois Deus chamou Paulo para abrir a palavra para a igreja daquele dia. Se Paulo não viesse, não tinha igreja de Efésios. Se Paulo não viesse, não tinha as igrejas de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e a igreja dos Hebreus. Não tinha, mas Deus enviou Paulo para abrir a palavra para a primeira era. E o povo tomou a palavra de Paulo e então eles viram Cristo na palavra. Porque tinha um homem para abrir a palavra, tinha um homem para abrir os mistérios daquele dia. E quando chega a hora final, Deus manda um homem para abrir os mistérios que Paulo falou naquele dia, que até então estava tudo confuso do lado de cá. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante, ele foi tipificado, porém isto foi realmente a premissa dos que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida. Está abrindo alguma coisa aí. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso, havendo sido movido, foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção do dia de Pentecostes, e será movido outra vez nos últimos dias, como nós damos conta, segundo São Lucas 17:30, no dia do Filho
quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, e as diferentes escrituras que conhecemos. Hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo, que as tradições do homem estão mortas e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos dá esta vida, e nós estamos dando a vida, produzindo a vida dele. Portanto, deixa eu fazer uma coisinha aqui que amarra muito bem a coisa. O pilar de fogo estava sobre Israel. A nuvem estava sobre Israel. Qualquer pessoa fora do pilar de fogo da nuvem tinha criado um ismo. Por exemplo, Coré. Qualquer pessoa que deixar o pilar de fogo e a nuvem vai criar um ismo. Vai falar uma língua estranha. Ele vai ter doutrinas estranhas. No dia de Pentecostes, esse mesmo pilar de fogo que guiou Israel veio em cima deles. Em cima deles. Todos eles estavam em um ambiente chamado cenáculo, e veio sobre eles. Não saiu nenhum ismo dali. Não saiu nenhuma doutrina falsa daquele povo do Pentecostes. Eles ficaram debaixo do pilar de fogo que fora repartido entre eles. Aí o profeta fala que Jesus foi o primeiro molho movido. Ele moveu sobre o povo. Quando ele veio agora, em nossos dias, ele moveu sobre o profeta. O profeta foi o primeiro grão que chegou ao pleno amadurecimento. Por isso ele criava esquilos. Por isso ele conversou com o touro. Vai conversar com o touro. Um touro texano, daquele bem envenenado mesmo, que tem um chifre apontado assim para matar toureiro. Aquele touro estava cavando terra, ávido, para fazer aquele chifre atravessar ele ombando e jogar para cima. Quando o touro veio, chegou perto dele, ele começou a conversar com o touro, disse: não tive nem um pouquinho de medo do touro. Isso é o grão maduro. Quando ele conversou com as abelhas, com aqueles marimbondos, foi um diálogo muito bonito. Olha, eu não vi vocês. Eu não fiz isso propositadamente. Vocês me perdoam. Vocês sabem que eu estou com pressa cortando essa grama aqui, que tem filhos de Deus me esperando para ser atendido. Eles deram umas voltas assim, fizeram uma fila e entraram dentro da casa. Isso é o quê? Isso é adoção. Isso é o quê? Isso é ressurreição. Isso é o quê? É a palavra falada. Isso é o quê? O grão maduro. Mas agora, este molho, Cristo, tem movido sobre a noiva para manifestar exatamente aquilo.
Igreja do Deus vivo que me escuta nesta manhã, por favor, saiba disso, que esse molho movido é Cristo sobre a noiva agora, para manifestar, para trazer a adoção plena, para completar a obra, para ressuscitá-la, para levantá-la, para ela falar, como falou William Branham com a natureza, e a natureza ouviu. Deixa eu dizer uma coisa. Como que o William Branham conversa com uma gambá? Que natureza é essa? Que tipo de conversa é essa? A gambazinha ali, morrendo na porta dele. Ele disse, vou matá-la. Que ela está sofrendo muito. Ele virou as costas, ouviu uma voz. Ela te espera como uma dama na fila de oração. Ele virou, Senhor, perdoe esse estúpido servo. Chegou lá, olhou para a gambazinha e disse, vá para a selva, vá criar seus filhotes. A gambazinha, num instante, ficou em pé, e os filhotinhos se firmaram nela. Ela caminhou uma distância, olhou para trás para o irmão Branham e entrou na floresta. Ele entendeu a voz. Vá para a floresta, criar os seus filhos. Minha gente, isso não é brincadeira. Não estou pregando uma fábula. Eu estou pregando Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Vivo, verdadeiro, real, que pode ser tocado. Amém. Pode ser sentido na alma. Que tempo nós estamos vivendo, que hora nós estamos vivendo. Que momento é esse, meu Deus? Nos ajude, porque Ele moveu sobre a noiva, como moveu no dia de Pentecostes. Ele moveu sobre o irmão Branham, agora está movendo sobre ela, para puxá-la para cima. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas, todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares, como primícias dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva tirada da igreja, terá que haver, nos últimos dias, outro molho movido novamente. Amém. Terá que haver outro molho movido novamente. Amém. O molho movido. Que coisa? Que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. Jesus ressuscitado. Jesus no seu profeta. O primeiro que provou que em verdade era trigo. Provou que era trigo e que era o molho. Aleluia! Estou seguro que estão vendo que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo. E pela primeira vez, preste atenção, não cochila não, por favor. Isso é sério demais para dormir nesta hora. Pela primeira vez, tá? Ele foi movido sobre o povo. E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão escuro. Uma ressurreição dentre os do sistema. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder
e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele o fez no passado. Então nós não estamos conjecturando. Nós não estamos formando um grupo de pessoas para sustentar o ministério do Beltrano, do fulano, do ciclano. Ele está dizendo aqui que haveria uma ressurreição dentre as denominações tão escura. No tempo da noiva, o mólio seria movido de novo. E o mólio movido significa ressurreição. Agora, Jó desejou tanto ver Deus. Ele desejava tanto. E veio um redemoinho lá de cima descendo assim. E aquilo era Deus no redemoinho. E Jó desejava tanto ter um encontro com Deus, vê-lo de fato e de verdade, que um dia o Senhor veio num relâmpago. O Senhor bifurcou um relâmpago e Jó viu o Redentor e o seu corpo redimido. O tanto que ele desejava ter um encontro com Deus. E o profeta disse que um dia ele pegou uma pedra diante de ministros e lançou no ar a pedra. Quando ela subiu, começou a descer, condensou, deu uma pressão no ar e aquele redemoinho dos dias de Jó desceu e bateu na terra. Voltou mais uma vez e bateu de novo. Fez isso por 3 vezes. E houve um soar de vozes. Houve um soar de vozes. E veio aquele pé de vento que cortou o topo da montanha e a copa das árvores. E um soar de vozes, um soar de vozes. Deus estava falando com aquele grupo, Deus estava falando com o irmão Brana. A irmã Brana disse, escute, em poucas horas o juízo de Deus atingirá a terra. Como que ele fez? Jogando uma pedra para cumprir a profecia que o pé da estátua estava sendo atingido pela pedra cortada da montanha sem mão. Agora, eu quero chegar ao final do que estou pregando nesta manhã. Esta manhã de ressurreição. Eu sei que tem irmãos chorando, lamentando não poder estar aqui no culto. Agora escute isso. As pessoas pensem, viram que algo lhe acontecera. Veja essa sombra aqui, que coisa perfeita. As pessoas pensem, viram que algo lhe acontecera. Falando de Moisés. Ele estava agora diferente dos demais israelitas. Agora Moisés está diferente dos demais israelitas. Ele estava diferente, sua mensagem estava diferente. Ele estava diferente dos sacerdotes, ele estava diferente de qualquer coisa. Veja, ele estava uma pessoa diferente. As pessoas viram que algo acontecera. Deus tinha se velado em seu profeta para falar as suas palavras para eles. Era isso que ele tinha feito. Moisés era aquela palavra viva para as pessoas, velada pela coluna de fogo, falando aquilo que havia de ser falado.
mais tarde, de trás de peles de texugo, vê? A palavra tinha de vir antes, escute isso, antes da palavra ir para trás do véu, ela velou-se num homem. Antes da palavra vir atrás deste véu, ela se velou num homem. Entendeu? Antes da palavra ir atrás do véu, no lugar santíssimo, guardado por pele de texugo, antes disso, ela se velou num homem. E Deus disse para Moisés que ele seria Deus, e Moisés tornou-se um homem diferente de todos os judeus, todos os israelitas. Ele fala, a palavra tinha que vir a Moisés primeiro. Vê? Moisés tinha a palavra. Elas eram escritas por Deus, ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha de interpretá-la. Primeiro vinha Moisés. Essa é a razão dele ter velado sua face, porque ele, vocês veem isso? Eis que ela, o irmão Brana, ele toma a Bíblia assim, mostra para a congregação, está aqui a Bíblia. Poderíamos apanhá-la, a Bíblia, e carregá-la, e tudo mais. Aí, porém, ela tem de ser revelada. Para revelar, Moisés tinha de se tornar Deus para as pessoas. Para a palavra estava escrita em pedra. E para Deus revelar, ela tinha que vir num homem. Escute isto. Quando Moisés pôs o véu e aproximou do povo, sabe por quê? Porque ele era Deus. Deus estava velado em Moisés. Velado em Moisés. E Moisés, só ele tinha a interpretação da palavra. Só Moisés tinha a revelação daquilo que o Senhor tinha dito no monte para ele. Entendeu isso? Só William Branham tinha a revelação da palavra. Deus se velou nele. Mas enquanto Deus estava velado em Moisés, disse que Moisés era Deus. Por isso que Deus pôs véu nele. Porque Deus sempre esteve atrás de um véu. Agora ele passava a palavra para Israel. Agora ele ensinava a Israel. Porque não era ele. Era Deus velado nele, ensinando a palavra. Era Deus velado em William Branham, ensinando-nos a palavra, revelando-nos a palavra, mostrando os mistérios para nós. Portanto, agora você veja. Ele era Deus para as pessoas. Você diz, isso é tolice. Ora, ele disse, até mesmo disse a Moisés, ele próprio, tu serás Deus e Arão será o teu profeta. Está vendo? Então veja, teve de velar-se porque Deus está sempre por detrás de um véu. Oh, que coisa! Vocês veem isso? Disse, Pai, eu te dou graças por ter ocultado essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aqueles que desejam aprender. Deus, escondido atrás do véu. Moisés velou a sua face. Moisés era a palavra viva, velada então. As pessoas viram aquela coluna de fogo e disseram, agora estamos satisfeitos. Está vendo? Fale, Moisés. Está vendo? É isto. Não fale Deus, para que não morramos. Moisés entrou bem naquela coluna de fogo e falava com Israel. Israel disse, não fale mais Deus conosco.
Fale Moisés conosco. Deus disse, então está bem. Ele pegou Moisés e velou Moisés. Moisés entrou na coluna de fogo, Deus velou Moisés, e Moisés era diferente de todos. Quando Moisés aproximava de Israel, tinha um véu diante da sua face. Deus estava ali revelando a palavra. Que coisa tremenda, abertura dos 7 selos. Deus escondeu atrás de um véu e trovejou da glória no queiro sabino. Deus velou atrás de um véu e falou sua palavra, e nós recebemos isso e está repetindo tudo isso para nós hoje. Ele velou. O Deus que velou em Moisés, velou em Jesus Cristo. O Deus que velou em Jesus Cristo, velou em Paulo. Quer dizer, quando você, como eu li ali, tira o selo, então você vê Deus. Abriram os 7 selos. Todos sabemos que um selo sela uma carta. O selo sela um documento. Selo tem algo por detrás dele que não pode ser violado, que está oculto, que é um segredo. Agora, quando este selo é tirado, a pessoa a quem é endereçada aquela carta, aquele documento, tira-se o selo, aí você abre, então fica desvelado. Desvela, abre. Quando desvela, então revela. Aí você pode ler o que estava guardado atrás daquele selo. Deus fez exatamente isto nos dias de Moisés. Moisés falava com o povo. Depois que terminava, que aquela glória desvanecia, ele tirava o véu, ele era o homem Moisés. Deus vinha, Moisés velava, não era mais Moisés, era Deus falando. Isso se repete agora com Malaquias 4. Deus vela aquele homem, ele chega e fala, abre a palavra para o povo. Depois Deus tira o véu. Ele era o Ilombrana, um homem comum, como os demais homens, comendo, bebendo, conversando com as pessoas. Mas quando Deus falava, ele estava velado ali. Então, ele puxou o selo, ele abriu o selo, abriu os mistérios, desvelou o que estava escondido ali atrás, e só a quem foi endereçado isso pode abrir. Ninguém mais abre. Não pode ser violado, tem que ir ao destino, chegar lá no destinatário, chegar na pessoa, aí então chega e abre, e você agora pode ver o que estava por detrás daquilo, por detrás daquele selo, porque isso foi endereçado a ti e a mim e a nós. Assim a palavra abriu, mostrando-nos Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente ressuscitado. Essa é a nossa manhã de ressurreição. Essa é a nossa Páscoa. Esse é o nosso dia. Ir para casa, ir para o lar, voar para a glória. Estamos subindo agora mesmo. A escadinha de Jacó veio até nós para subirmos para o lar. Você que me acompanhou nesta manhã, estaremos reunidos aqui às 5:30 da tarde para mais um culto, para mais uma mensagem. Que Deus abençoe cada lar, que Deus abençoe cada criança, cada jovem, cada ancião. Eu quero orar para encerrar. Senhor Deus, quando chegamos na plataforma, como homem, sentimos uma frieza ao nosso redor. Quando nós começamos a falar, sabemos que algo toma lugar. E aquilo não é mais o homem, aquilo é sobrenatural. Aquilo está trabalhando nas almas eleitas. Aquilo está alimentando a noiva. A noiva está, como diz, bem na pontinha do pé para ver o sol sair. Ó meu Deus e meu Senhor,
Eu sei que muitos nesta manhã tiveram um banquete, tiveram uma gastronomia espiritual, tiveram alimento para suas almas, lembrando que este dia, chamado Páscoa, não quer dizer nada e não vemos e não queremos estar imbuídos de nada que o mundo está fazendo, que as igrejas fazem, o que elas pensam sobre isso. Mas a Páscoa é um novo corpo, a Páscoa é ressurreição, a Páscoa é uma experiência da vida depois da morte, a Páscoa é vida eterna. O Senhor Jesus, ele foi representado no Cordeiro. Israel, naquele dia, ele comeu o pão asmo, comeu o cordeiro e as ervas. Tinha 3 elementos: pão, a palavra, o cordeiro e as ervas amargas. Cada um tinha um símbolo. O cordeiro, Cristo. O pão, a palavra. E as ervas amargas era para recordar que nós saímos da morte e passamos para a vida. Todas as vezes que olhamos para trás, nós vemos as ervas amargas. Mas olhando para frente, nós já passamos da morte para a vida. Nós não estamos mais em um sepulcro. Nós estamos agora livres. Estamos ressuscitados. Sepulcro é prisão. Sepulcro é confinar a pessoa para apodrecer no lugar. Nós rompemos os grilhões da morte. Nós rompemos o selo e saímos, porque o selo romano foi rompido quando aquela pedra foi removida. Tudo isso foi removido e saímos livres, estamos ressuscitados, aguardando o momento da nossa chamada, o nosso tempo. O Senhor tem um tempo para todas as coisas e o nosso tempo tem chegado. Esperamos, Senhor, com grande expectativa, ouvir aquela voz, aquela trombeta soar, para subirmos para o lar. Senhor, que os nossos ouvidos estejam aguçados para ouvir aquela chamada. Eu oro entregando cada criança, cada jovem, todas as famílias, todos meus irmãos, eu entrego sob os teus cuidados durante esse dia. Que seja um dia de alegria, que seja um dia de gozo, de paz, que seja um dia de reflexão, de orações, de cânticos, seja um dia de júbilo para todas as famílias. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.